Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. Quem achou que os melhores e piores do ano de 2022 não aconteceria, se enganou redondamente. Tardou, mas não falhou. Aqui estamos nós. Bora então dar início ao nosso melhores e piores de 2022 e vamos voltar ao início do ano, quando a Rede Globo estava com uma grade bem conturbada lá no início de 2022. No horário das 6 a gente estava acompanhando a Pavorosa nos Tempos do Imperador. E só pelo meu Pavorosa, vocês já sabem que selo eu vou dar pra ela. Vai ser um tremendo flop. Uma novela assim que veio com tudo, né? Um elenco promissor, prometendo mundos e fundos pro público, de ser um novelão, como há tempos não se via no horário, mas não foi nada disso. Uma novela cansativa, uma novela toda errada, com vários problemas de texto, de causa social. O público no geral acho que prefere esquecer Nos Tempos do Imperador, porque ela se tornou a pior audiência do horário das 6 de todos os tempos. A novela era muito ruim mesmo. Ressalva mesmo pro elenco. O elenco era muito bom, a direção tinha um trabalho bem caprichado, né? Um trabalho bem primoroso de época, então assim, isso é uma ressalva, mas de resto, a história, as tramas, os plots e a minha ressalva não salva a novela desse selo meu. E eu acho que o público estava tão cansado, tão exausto de Nos Tempos do Imperador, que acabou depositando todas as fichas, todas as esperanças de salvação do horário em A Lei da Ilusão, que foi a novela que substituiu Nos Tempos do Imperador. As esperanças foram depositadas e, na minha sincera opinião, a novela atendeu a súplica do público e foi, de fato, uma novela gostosinha, deliciosa. Enfim, aquela novela sem medo de ser novela. A autora entregou todos os clichês possíveis da sua forma na proposta da novela, então foi aquele arroz com feijão de sempre, mas bem temperado, com um toquezinho especial. Digamos que a mágica do Davi, o protagonista, né? E aqui, no nosso Melhores e Piores, A Lei da Ilusão ganha o meu selo de serve mais hino. Isso porque assim, a novela serviu muito no horário das 6 e um pezinho ali no hino por todas essas qualidades que eu citei. Foi uma novela sem medo de ser novela, foi uma novela que reergueu a audiência do horário, foi uma novela que repercutiu principalmente na reta final. A reta final dela foi de tirar o fôlego, então assim, ganha o meu selo serve com um pezinho no hino. Assim como Mar do Sertão, que substituiu e tá no ar agora, no horário das 6 da Globo, que ganha o meu selo de serve. Por enquanto tá ganhando o meu selo de serve. Vamos ver se a novela, né, nessa reta final que vai entrar agora, vai merecer ganhar o meu selo de hino. Mas, até o momento, tá fazendo sucesso, o público tá gostando, eu também tô achando bem bacana a novela, então fica aí o meu selo de serve pra Mar do Sertão. Bom, eu confesso que as plaquinhas dessa vez serão bastante parecidas. A hino, por exemplo, vocês verão 2 ou 3 vezes aqui. Foi bastante criterioso nas minhas análises. E vamos começar aí, né, no horário das 18 horas, que teve Nos Tempos do Imperador, A Lei da Ilusão e Mar do Sertão. Para Nos Tempos do Imperador, eu vou dar a plaquinha mico. Porque, primeiro, continuar uma novela, eu não sou muito a favor dessa ideia, então, Nos Tempos do Imperador, possamos dizer assim, é a continuidade de Novo Mundo. Eu não concordo muito com essa ideia, só que Nos Tempos do Imperador não teve aquele carisma como a primeira temporada, se é que eu posso dizer assim. Então, os personagens não eram carismáticos, a história não abraçou, o público não comprou a ideia, era algo muito maçante, algo muito demagogo, que eu acho que principalmente no horário das 18 horas não casa. Em A Lei da Ilusão, entretanto, assim como o Mar do Sertão, eu vou dar a plaquinha serve, porque são tramas que eu considero bem ok, não acho nada um sucesso estrondoso, aquela novela que o público daqui 5, 10 anos vai estar pedindo fervorosamente no Vale a Pena Ver de Novo, mas acredito que tanto A Lei da Ilusão como cumpriu seu papel, Mar do Sertão também está cumprindo. Teve ali aquele impulsionamento fervoroso pela Copa do Mundo, mas a novela em si, ela não tem grandes atrativos, mas ela cumpre o seu papel, que é
entreter. Então, nos tempos do Imperador, fica aí com a plaquinha desastrosa que eu já citei, além da Ilusão e Mar do Sertão, eu levanto a plaquinha Serve. Seguindo a grade da Globo, vamos pro horário das 7, onde lá no começo de 2022 a gente estava descobrindo que quanto mais vida, melhor. E gente, me julguem mesmo, mas eu amei Quanto Mais Vida Melhor. Muita gente fala que foi apenas mais uma novela das 7. Tem gente que nem conhece Quanto Mais Vida Melhor, que nunca nem ouviu falar, nunca viu repercutir, nem nada, mas eu acompanhei essa novela inteira, me fisgou mesmo desde o primeiro capítulo. Eu achei a direção dela muito caprichada, eu acho que a direção junto com o autor formaram um par perfeito, o elenco estava super entregue, a proposta, né, muita gente estava meio que debochando daquela proposta de que a novela teria alguns números de musicais, né, tava falando, tá copiando Gênesis, vai ser uma novela musical e tudo mais, papapá, e ela inovou nisso? Não inovou, mas foi bacana, teve uma cena só que eu achei tipo, não precisava, né? Mas eu gostava de ver o elenco cantando a música da trilha da novela, assim, combinava com o momento, com o clímax daquele certo momento, daquele certo plot que estava acontecendo na trama. E assim, os 4 protagonistas arrasaram, e o que falar da troca de corpos quando a morte decide trocar os corpos dos protagonistas. Gente, aquilo lá repercutiu, a galera gostou e assim, foram vários trejeitos que os protagonistas criaram que na hora dessa troca de corpos, né, quem trocou também tinha esses trejeitos, então isso que deixou bacana, isso que deixou gostosa a novela e meio que deu uma reinventada, né, deu meio que um up, quando a novela tava ali quase caindo no marasmo, veio essa troca de corpos e deu uma levantada. A audiência da novela foi boa? Não, tava longe de ser boa, mas foi uma novela gostosa de assistir, eu particularmente gostei, então por isso me julguem mesmo, mas eu vou dar o selo de hino pra Quanto Mais Vida Melhor, porque eu gostei pra caramba dessa novela. Ao contrário da substituta Cara e Coragem. Quando começou, eu vi que era uma novela totalmente apática. Não tinha carisma, as tramas foram muito jogadas, os personagens não tinham nenhuma simpatia, era tudo muito apático, tudo muito frio, tudo muito mecânico e algumas coisas até meio forçadas, enfim. Tentei assistir algumas vezes, tentei acompanhar e infelizmente aqui vai o meu selo de flop pra Cara e Coragem. O horário das 19 horas, olha, vou contar um segredinho pra vocês, eu acho que é o mais problemático de toda a grade da Globo. Já citei isso em diversos vídeos aqui no canal e eu acredito que as coisas vão continuar assim por um bom tempo. Vai na fé, tá chegando. Acredito eu que pode ter uma trama mais simplista, algo mais puxado pro drama, que chama a atenção das pessoas, mas falando especificamente de Quanto Mais Vida Melhor e Cara e Coragem, as duas vão dividir a mesma plaquinha, que pra mim é flop. Por quê? As novelas, ambas as histórias, não são aqueles enredos que prendem a gente, que nós queremos acompanhar. É aquela novela que a gente senta, se não tem nada pra fazer a gente assiste, mas não tem aquela gana, sabe, em querer ver um dia, em querer ver outro, e ir na internet, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer com tal personagem, com fulano, com ciclano. Não tem isso, é tudo muito frio, é tudo muito raso. Acredito eu que Cara e Coragem é um pouquinho mais abaixo. Eu acompanhei nesses dias de férias, nesses dias de folgas, né? Natal, Ano Novo, enfim, emendas. Eu dei uma olhada em Cara e Coragem, eu achei a novela ok, eu achei as atuações bem interessantes. Paulo Oliveira, Marcelo Serrado, Kaysar, Rodrigo Fagundes, enfim. Eu acho que o elenco ele é bem enxuto e se conversa, sabe? Quando os personagens ali, você vê que tem uma sintonia boa entre eles, mas a história em si não prende, é algo muito vazio, é algo muito frio. Então por esse motivo, Quanto Mais Vida Melhor e Cara e Coragem vão receber a plaquinha de flop. Agora convenhamos, se tem um horário que a Globo passou sufoco, tava assim com a corda no pescoço, sem dúvidas, foi o horário das 9, porque lá no começo de 2022 estava no ar Um Lugar ao Sol, que a gente já sabe de todo ator.
Foi uma novela que praticamente a própria Globo boicotou essa novela desde antes dela estrear, desde os bastidores da pré-estreia. Aliás, não teve pré-estreia. Tem gente que se pergunta, você assistiu Um Lugar ao Sol? Não conhece. É a mesma coisa de Quanto Mais Vida Melhor. Parece que esse início de 2022, o público não estava acompanhando a novela literalmente, porque se você falar qualquer uma novela, ninguém se lembra. E para Um Lugar ao Sol vai aqui o meu selo de mico, simplesmente pelo fato de que, na minha opinião, a novela começou boa. Mas assim, começou muito boa mesmo. A trama tava envolvente, mesmo que ela tivesse aquele filtro horrível que, graças a Deus, corrigiram os capítulos pra frente. Acredito que pra ver se aumentava a audiência. Mas a novela começou muito boa, tinha plots interessantes, um texto incrível da Alicia Manzo, assim, umas tramas que cativavam, os personagens eram extremamente interessantes. Só que parece que depois da virada do ano, a novela foi perdendo fôlego, foi ficando desinteressante e a cada capítulo que passava, ela foi piorando, foi ficando ruim. De fato, a novela foi ficando ruim. E sem contar que o final foi um dos piores finais que eu já vi em novelas. Final totalmente corrido. E assim, não tinha motivo para ser corrido porque a novela foi gravada toda antes, né? Então quando ela foi pro ar, ela já estava praticamente pronta. E por isso que eu vou deixar um tremendo selo de mico. Parece que foi um desrespeito com o público. Era um público mínimo que estava assistindo a novela? Era. Mas foi um tamanho desrespeito, foi um tamanho descaso. Enfim, uma novela que eu acho que a Globo vai querer esquecer que produziu. Por erro dela. Ao contrário da tão aguardada, tão cultuada, tão cobiçada Pantanal, que aqui eu já vou dar o meu selo de hino já de cara, que de fato foi uma novela que o público estava esperando, estava ansiando para ver no horário das 9. E eu sempre disse isso desde os boatos de que fariam um remake de Pantanal, que o público estava precisando, estava necessitando de uma novela mais bucólica, uma novela mais centrada em tramas familiares, sabe? Uma novela mais tradicional com uma atualizada para os dias atuais, abordando causas dos dias atuais. E foi isso que aconteceu. Muita gente estava temendo que Pantanal, pela primeira versão, ter sido bastante tradicional, bastante homofóbica aos olhares de hoje, essa fosse repetir esse defeito de época, né? O que não aconteceu. Então assim, o Bruno Luperi, que adaptou a primeira versão de Seu Avô, do Benedito Rui Barbosa, fez uma excelente adaptação, fez um trabalho primoroso, toda a equipe de direção também fez, o elenco estava totalmente entregue, assim, era uma novela que você via que quem estava envolvido ali no trabalho estava fazendo com gosto, estava fazendo com amor, estava fazendo com carinho e prazer. Estava totalmente entregue, você via isso até nos bastidores. Os próprios atores compartilhavam os bastidores da novela e você via que estava um elenco ali unido, estava um elenco bem conectado e bem entregue para aquilo que estava fazendo. E a gente pôde acompanhar o resultado na tela. Então assim, meus elogios para Pantanal. Tá ali que teve uma fase barrigudinha, mas isso a gente já sabe que é uma característica das novelas do Benedito. Mas ainda assim, na minha opinião, a novela não deixou de ficar interessante. Então aqui vai o meu selo de hino para Pantanal. E infelizmente, depois de Pantanal, estamos até agora atravessando uma travessia que a gente não sabe para onde está indo. Não sabe para onde está indo, não sabe para onde que vai, não sabe aonde vai acabar, a gente só quer que acabe o quanto antes, que é a travessia de Glória Pérez. Glória, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Aonde você está com a cabeça, mulher? É a senhora mesmo que está escrevendo essa novela? Porque não parece. Não parece a mesma Glória Pérez que escreveu O Clone, escreveu A Força do Querer, escreveu tantos outros sucessos, até os flops de Glória Pérez, até as novelas dela que eu não sou muito fã, tem mais história, tem mais coisa interessante que Travessia, que não tem absolutamente nada de interessante. Até a história principal da Brisa ser perseguida, né, por causa da fake news que inventaram dela ser sequestradora de crianças, até isso se perdeu. Enfim, é uma travessia que a Glória Pérez está fazendo com um tapa-olho, entendeu? Ela não sabe o que está fazendo claramente e agora a gente está vendo que ela está totalmente emputecida, né? Respondendo os tweets aí, criticando a novela, então de fato tá incomodando ela. Então, Glória,
se agiliza. Se o público não tá gostando, vai lá, acerta essa bomba pelo menos para ter uma dignidade, assim como aconteceu com o Salve Jorge. Salve Jorge começou ruim, mas você conseguiu corrigir. Já a Travessia, eu não sei o que você vai fazer para corrigir, mas tente, apenas tente. Por enquanto já, por mais que acho que não tenha chegado nem na metade da novela, mas assim, já vou deixar de cara o meu selo mico com plus de flop. Porque infelizmente essa Travessia aí tá foda, tá merecendo um mico com flop. Agora a giripoca vai piar, hein, Rafa? O horário das 21 horas. Um Lugar ao Sol, Pantanal e Travessia. Aí vai sair o primeiro hino que vai direto para Travessia. Mentira, gente. Pantanal. Não considero o Pantanal aquela coisa assim, aquele sucesso super, hiper, mega bombástico, mas foi uma novela que ergueu a audiência, que repercutiu tanto nas redes sociais como na boca do povo. Tem uma trama bem simplista, o menos é mais, e ali funcionou perfeitamente, revelou grandes talentos, trouxe aqueles nomes que já são consagrados da emissora e conseguiu mesclar muito bem com, vamos dizer assim, os novatos, aqueles que não tinham tanto destaque na TV, que com certeza agora vão deslanchar suas carreiras. Teve ali um momento da novela, em seus meados, que criou aquela barriga, mas é natural. Junta Benedito Rui Barbosa, levando em consideração que a história é dele. E trama rural, é impossível não ter uma bela e boa barriga. Mas as imagens, a cenografia, a simplicidade da novela passa por cima de tudo isso e conseguiu entregar de forma enxuta para o público um produto de qualidade. Destoou daquele eixo Rio-São Paulo, foi coisa do meio do mato, é a mulher virando onça, enfim, são tramas e histórias interessantes que despertam a curiosidade tanto dos novatos, dos mais novos, como também dos veteranos, aquele público mais tradicional que também resgatou na memória Pantanal de 1990. Agora, falando de Um Lugar ao Sol e Travessia, eu vou dar o selo mico. O selo mico pelo simples motivo de que ambas as tramas, não engatam, não foram pra frente, não assim, as autoras parece que pisaram no acelerador e foram embora e não ligaram pra mais nada. Um Lugar ao Sol foi bastante prejudicada não só pela pandemia, como também pela própria Globo. Eu sempre digo aqui que a Globo sacrificou Um Lugar ao Sol e já jogou todos os seus holofotes em Pantanal. Então assim, parece que foi um tapa-buraco que a Globo queria mesmo, Pantanal, e nisso jogou ali Um Lugar ao Sol. Acredito que tinha uma premissa bastante interessante. A Aline Moraes deu aí um show de interpretação, como sempre, né, cara? A Aline Moraes é aí uma atriz de calibre, de quilate, que a Globo tem que valorizar. Mas ela tava meio perdida e meio sozinha naquela trama. São histórias assim que não despertaram no público aquela vontade, aquela sede. A Globo também não fez questão de divulgar, não fez questão de mostrar o que a trama tinha de interessante, ao contrário de Travessia, que teve até que uma divulgação bastante intensa, entrevistas e matérias na TV falando sobre. Só que a Glória, ela comete aqueles mesmos erros de sempre. Eu acredito que suas novelas são muito desconexas em vários momentos. Parece que são vários pedacinhos de tramas, vários pedacinhos de novelas diferentes que ela encaixa tudo ali. O drama da Brisa não é um drama forte, que comoveu a galera. Tem aquele furo, caraca, só um grupo de pessoas viu ali ela sequestrando criança e causou tudo isso que causou na vida da protagonista. Ela também saiu, não quis ter contato, agora tá numa outra fase, já de Picon, enfim. São vários problemas que a gente já discriminou aqui em vídeos e mais vídeos do Rede Rafas, então seria um pleonasmo eu ficar trazendo de volta nos melhores e piores do ano, mas é algo que tem que ter atenção, e a Glória, ela perdeu a humildade. Ela precisava vestir a sandália da humildade que tinha no programa Pânico, não sei se é da época de vocês, de muitos que estão assistindo esse vídeo, mas o povo critica Travessia na internet, ela vai pra cima com empenho. Ela fica assim, pá, você não é humilde, você tá amargurado, você não entende a trama. Não, Glória, a trama é ruim. E ela é diferente do Valcir, que o Valcir mexe no que precisa mudar para levar a novela lá pra cima, para subir os números. E a Glória não, ela viu que tá errado, ela sabe que não tá dando certo e ela, tá focando naquilo, ela não arreda. Acredito eu que Travessia não tem mais salvação. Não sei o que a Globo vai fazer, se manter a trama no ar até maio, pode ter dor de cabeça. Se
eu fosse a Plim Plim, encurtaria Travessia, jogaria Todas as Flores aí, enquanto a trama do Valsir, ó, corresse com a produção para estrear na data prevista. Mas então, Um Lugar ao Sol e Travessia tem o selo UAA Mico, enquanto o Pantanal fica com um dos únicos hinos que eu vou apresentar no vídeo de hoje. E antes de partirmos para as outras emissoras, não tem como falar de novelas da Globo e não fazer uma menção honrosa para Todas as Flores, que estreou no ano passado no Globoplay e repercutiu pra caramba. E assim, eu sempre digo e repito, eu acho que o Ricardo Waddington deve estar arrependido até o último fio de cabelo de ter trocado Todas as Flores por Travessia no horário das 9. É uma novela clichê, mas é um clichê muito bem contado e o João Manuel Carneiro está sabendo aproveitar tudo que ele pode nessa novela. Absolutamente tudo. Ele pega todos os clichês, todas aquelas artimanhas que a gente já conhece de João Manuel Carneiro e ele meio que reinventa isso. Eu acho que o João Manuel Carneiro, eu não sei dizer se ele voltou à sua boa forma ou se ele está em sua melhor forma com Todas as Flores. É uma novela assim redondinha, uma novela que te fisga mesmo, uma novela pra você maratonar. E assim, aplausos pro elenco. Letícia Colin, que eu sou apaixonado pela Letícia Colin. Letícia Colin, Regina Casé, que mesmo aquela vilã piruazona mesmo, você vê a intensidade da Zoé no olhar. A Sophie Charlotte tá fazendo a Maíra com perfeição. Caio Castro, Nicolas Prates tá dando o nome dele, eu também sou fãzaço do Nicolas Prates. Enfim, o elenco inteiro tá de parabéns. E assim como o Pantanal, o elenco e a equipe de Todas as Flores também tá muito unida e muito entregue. Por isso que tá sendo esse trabalho primoroso. Ela vai passar a ser exibida agora, em 2023, no horário das 11 da Globo. Parece que em fevereiro já vai estrear. E vai fazer um esquenta para a segunda parte que vai estrear no Globoplay em abril. E eu já tô me coçando para poder acompanhar o final, o desfecho de Todas as Flores. Eu acredito que vai continuar esse sucesso. Então, menção honrosa aqui e um baita selo de hino para Todas as Flores. Bom, o que falar de Todas as Flores? É hino, 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 hino. Eu nunca vi o Jack tão inspirado assim desde A Favorita, Avenida Brasil, que ele trouxe, gente, Todas as Flores tem aquela história que te prende a atenção e tira o seu fôlego. Todo dia tem algo acontecendo, todo dia ali, ó, o circo tá pegando fogo, não para, aquele fogaréu que incendeia todos os núcleos. Claro que tem aqueles pedacinhos chatos da novela, né? O Douglas Silva, o personagem dele, completamente dispensável, algumas histórias ali que a gente vê que é aquele humor sem graça que o Jack sempre coloca em suas tramas, mas quando você foca no núcleo principal, na história principal, e até mesmo da Mauritânia, que começou ali chato, mas depois a novela foi pegando embalo e o núcleo da Mauritânia foi acompanhando também, ficou perfeito, é adrenalina pura. Eu tô viciado na novela, já terminei inclusive de assistir a primeira temporada. Minha mãe também tá viciadona, ela tem Mulheres de Areia aí como a novela favorita da vida dela, e ela falou que logo depois vem Todas as Flores. Assim, é uma história que prende, que chama atenção, é aquela novela enérgica que você fica assistindo assim, ó, quase babando na frente da TV e nem pisca com medo de perder algo interessante. Então Todas as Flores, sem dúvidas, tem o selo hino, hinaço, hinudo, qualquer derivado de hino que você quiser, e acredito eu que faria muito sucesso na TV aberta. A Globo fez uma cagadinha aí em jogar ela só pro Globoplay e exibir Travessia. Talvez se fosse ao contrário, Travessia não seria tão prejudicada, porque pode ser que a novela ali tenha os núcleos mais fechadinhos, mais redondinhos, não dando tanta margem para a Glorinha voar pra caramba, e esse ritmo dinâmico de Todas as Flores poderia funcionar muito bem para substituir Pantanal, que era uma trama mais leve, uma trama mais simplista, onde as coisas não aconteciam o tempo todo, como acontece na trama do João Manuel Carneiro. Agora a gente vai pousar direto no SBT para falar de Poliana Moça. Olha, para Poliana eu vou dar a plaquinha de serve por um único motivo. A trama tentou uma abordagem diferente, a emissora veio com uma abordagem diferente, que ali você assiste é quase que uma malhação, um pouquinho mais teen. Sabe, quando tinha aquela classe mais nova de Rebelde Brasil, que eles botaram pra competir com o Carrossel, que tava super bombando? A emissora vinha nessa pegada de tramas infantis e eu acho que é a fórmula que funciona ali. Tentaram mudar, tentaram inovar, eu acho super ok, até mesmo para revelar
novos talentos, nomes aí que podem depois se discriminar para o streaming, para outra emissora, permanecer no SBT, quem sabe, mas veio com essa pegada um pouco diferente e meio que assustou a galera, assustou a criançada, os pais que estão ali assistindo, deixa os filhos assistindo as novelinhas infantis e agora tem que lidar com cena de beijo, menstruação, outros assuntos que para o universo infantil ainda não faz sentido. Então acredito eu que foi uma tentativa, ok, a novela não é ruim, teve alguns dias que eu assisti quando a Poliana foi sequestrada, enfim, teve aí maior away, todo mundo querendo ir atrás dela, então deu uma movimentada boa na trama aí no final do ano. Não é uma novela ruim, aquela coisa que você fala assim, ai meu Deus, que saco, mas não é o que a emissora se propõe fazer de melhor. Agora vai vir aí com a história de Romeu e Julieta, que vai ter a pegada infanto-juvenil de novo, e eu acho que o SBT pode estourar nos números, o que não está acontecendo também com Poliana Moça, e acredito eu que seja por esses motivos. Bom, vamos lá. Falando de Poliana Moça, vai aqui o meu selo de serve para Poliana Moça por, assim, tá cumprindo o papel no SBT. Se As Aventuras de Poliana foi uma novela infantil, Poliana Moça está sendo uma novela infanto-juvenil e muito bem produzida, muito bem dirigida, tá que a audiência não tá lá aquelas coisas como foi As Aventuras de Poliana, mas tá cumprindo o seu papel aí na grade. Eu não sei se o SBT vai dar continuidade a essa faixa de novelas infanto-juvenis, eu acredito que sim, porque imagine, já vai fazer 10 anos que a gente tem essa faixa aí, sempre é um sucesso absoluto no SBT, ele se empenha para produzir essas novelas, então Poliana Moça tá sendo um produto ok, então não merece mico, não merece flop, merece um serve, ao contrário de Reis na Record. Também é a mesma linha do SBT, enquanto o SBT caminha na linha infanto-juvenil, Reis caminha na fase bíblica. Só que vai aqui o meu selo de flop por todo o contexto por trás da Record, né? Enquanto no SBT a gente sabe, pelo menos, quais são as novelas infantis que estão passando, na Record dá a impressão que a gente sempre está vendo a mesma novela. E fora tudo que acontece por trás dos bastidores de Reis, envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus e todas as interferências da Cristiane Cardoso, a filha do Edir Macedo, que prejudica não só o trabalho da autora, como o trabalho dos atores, da direção, enfim, prejudica o trabalho como um todo, e eu não sei como alguém não dá um basta nesse pessoal. E parece que agora a dramaturgia da Record vai ser totalmente tomada pela Igreja Universal do Reino de Deus, vão ser só novelas bíblicas, todo mundo que vai trabalhar na equipe, né, no roteiro, na autoria e tudo mais, são todas pessoas vinculadas à Igreja Universal do Reino de Deus, e eu vejo isso como um problema. E, infelizmente, por isso e por outros fatores, vai aqui o meu selo de flop para Reis. Sem contar que eu não sei porquê, no meio da exibição a novela teve que ser paralisada, daí reprisaram, sabe, os capítulos, daí voltou de novo, enfim, catástrofe total. Agora falar de Reis é muito complicado e muito fácil. É um miflop, flomico. Por quê? Porque, gente, não tem mais sentido essas tramas bíblicas, essas tramas que são todas iguais. É sempre o mesmo cenário, a mesma vestimenta, parece que as mesmas histórias. O povo tá cansado e a Record não entende isso. Agora mesmo que a Record vendeu aí, né, suas novelas, a Universal, que vai tomar conta mesmo da parte teledramatúrgica da emissora, eu acho que é um erro catastrófico, né? Tem grandes autores que poderiam entregar obras fantásticas que estão saindo. A Cristiane Friedman mesmo, ó, botaram a mulher pra correr. Pra mim ela é a melhor autora da atualidade, escreveu Chamas da Vida, Vidas em Jogo, topíssima, Jezabel, que até é uma trama bíblica, mas tinha Jezabel ali, que era toda porra louca. Então, assim, você olha, você fica assim, o que tá acontecendo com a teledramaturgia da Record? Mas eles estão nessa pegada de evangelização, que eles querem evangelizar no horário nobre, então estão trazendo essas tramas, e não vai parar. Então eu deixo esse miflop aí pra Reis, pra quem sabe, se alguém da Record estiver assistindo esse vídeo, como eu sei que assistem, porque adoram barrar a gente, pedir direitos autorais de coisas que não são deles, e eles, pô, é uma emissora, tem que entregar algo pro público, algo interessante, e colocar quase um culto no horário nobre não é a melhor estratégia, não é a melhor ideia. Então fica aí a minha insatisfação com isso que está acontecendo na Record.
Acho que o futuro vai ser, ó, afundar feito Titanic se continuarem nessa pegada, nessa ideia, mas é aquilo, é o que tem pra hoje. Então o que tem pra hoje é o meu Mi-Flop pra Reis. Bom, o que dizer dos reality shows de 2022? De forma bem resumida e sucinta, não foram carismáticos. Eu acho que o carisma é a grande chave, né? É o grande segredo para um reality bombar. Pois é, Rafa, como você é o especialista de reality shows daqui do canal, eu vou ser bem breve e já vou dar de cara logo um selo de mico, tanto pro BBB quanto pra Fazenda de 2022. BBB porque foi aquela edição pavorosa, cheio de planta, o povo fazendo corrente de oração e a gente não vai errar, não, e meu Deus do céu. É uma edição pra se esquecer, assim como a Fazenda. A Fazenda, todo mundo que tava ali tava empenhadíssimo em causar, em fazer barraco, em dar um nome, em ficar marcado na história do programa com barracos épicos e tudo mais, e você via que tudo era muito forçado. Tudo era muito exagerado, o povo não dava um descanso. E fora, né, que teve a saída, a retirada, né, da doutora Deolane e tudo mais, enfim. Não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Fica aqui o meu selo de mico imenso pra BBB e pra A Fazenda. Ao contrário de um reality que nos últimos tempos, eu acho, já tava cansando, não cansando, mas assim, tava ficando um pouquinho desgastado. E esse ano me pegou de novo, que foi um Masterchef, tanto o Amadores quanto o Profissionais. Pro Amadores esse ano eu vou dar o meu selo de serve justamente por ter me resgatado pra frente da TV. O Masterchef conseguiu me resgatar para acompanhar de novo uma temporada de Masterchef. Então eu deixo aqui o meu selo de serve, não ganha hino porque os favoritos estavam muito óbvios, estava muito claro, a campeã não gostei, sabe assim, ficou uma coisa muito óbvia, então eu acho que isso estragou, né, esse favoritismo que tinha na temporada, eu acho que estragou um pouco, mas isso não tira o feeling que teve essa temporada de Masterchef Amadores. E pro Masterchef Profissionais eu deixo aqui o meu selo de hino, porque realmente foi uma temporada excelente, todo mundo que tava ali de fato era só gente da alta da culinária, gente que sabia o que estava fazendo, gente muito boa mesmo. Todo mundo que saiu dali, que foi eliminado, você lamentava. Você lamentava porque realmente eram candidatos muito bons, eram candidatos muito fortes. Enfim, foi uma temporada completinha, foi uma temporada redondinha do Masterchef Profissionais. Por mais que quem ganhou a temporada do Profissionais também não era o meu favorito, mas eu achei bem merecido mesmo. E todo mundo que estava ali eram candidatos excelentes e mereciam ganhar o Masterchef Profissionais. Então, uma temporada excelente, fica aqui o meu selo de hino. Começando com Big Brother Brasil, que trouxe aí, teve a guerra Arthur, Jade Picon, Lina, Lollipop, Pedro Scooby, enfim. São personagens interessantes, mas que não causaram. Não causaram o quê? Não causaram aquela afeição com o público. As histórias, os enredos que foram criados ali dentro foi algo muito bobinho, algo que não engrenou. A Jade Picon parecia que ela estava num castelinho encantado. Então ela tinha o namoradinho, ela tinha as amiguinhas, ela tinha os rivais, sabe? E veio a queda. A queda veio, que ela mirou no Arthur, queria a resposta, o público deu a resposta, ela foi de novo. E o Arthur, ele meio que foi um Rodrigo Mussi. E o Rodrigo saiu ali naquela semana por ser jogador demais, só pensar em jogo, não sei o quê. E ao longo da temporada, o Arthur Aguiar foi exatamente assim. Mas o que aconteceu? O público já tinha comprado ele, principalmente o público do sofá. Já tinha comprado ele por conta aí desse hate que a Jade criou e pá, e tudo mais. Então assim, ele foi muito esperto, que ele não mirava na Jade, ele não atacava a Jade como ela atacava ele. Então parecia que era uma briga unilateral e deu muito certo, mas não foi um elenco carismático. Lina se queimou bonito, enfim, não foi, ai meu Deus, Lina, gente, já tinha que ter saído muito antes do que saiu. Jessie, Natália, Douglas, então pessoas ali que não entregavam nada de interessante pra gente acompanhar. Power Couple, agora indo pra Record, tem aquele sério problema do quê? Forçar barraco, forçar a situação, forçar
briga. Eu acho que é muito mais interessante quando as coisas acontecem naturalmente. Mas chega no primeiro dia de reality, já tá todo mundo se pegando. Ai, fulano, passa essa manteiga pra mim. Ai, eu passar a manteiga pra você o quê? Você acha que você tá na sua casa? Você acha que eu sou seu empregado? Aí o outro, não fala assim com ele não, pô, entendeu? Não tem nexo nada, não tem nexo as situações que aconteceram principalmente no Power Couple. E mais uma vez ganhou um casal que não se empenhava nas provas, um casal que não era casal power com frequência, nem sei se foram, porque da temporada passada que a Mari e o Matheus ganharam, não foram nenhuma vez, ela perdia todas as provas. Enfim, um casal barraqueiro, um casal treteiro que forçava as situações, forçava grito o tempo todo e conseguiu comprar o apreço de uma parcelinha da galera do Twitter que acha isso bonito, que domina as votações de reality shows. Então o Power Couple perdeu o sentido. Pra mim, o que importa mais agora não são as provas, não é mais você ir lá, ó, a ferro e fogo, é você fazer gritaria e algazarra. Então aí, mico, flop, qualquer plaquinha negativa que tiver, assim como a Fazenda 14. A Fazenda 14, ela tinha que ter um outro selo aqui, que é o selo repúdio, porque o que aconteceu ali dentro daquela temporada foi algo completamente bárbaro. E tudo se resume a Deolane Bezerra, mulher grossa, sem educação, soberba, que se acha, incita violência, ofende gratuitamente, não sabe brigar, não tem argumentos, ela sempre tocava nas feridas das pessoas, zoava a medicação que os outros tomavam, xingava de coisas baixas, chulas, ofendia a família, incitava agressão, conforme eu falei, todo mundo, vou te pegar lá fora, era algo que deixava o programa completamente pesado, tanto que até a Netflix, que era uma das maiores patrocinadoras da temporada, meteu o pé. Por quê? Porque não tinha jeito, não tinha como aguentar. E a Bárbara Borges venceu a temporada porque bateu de frente com ela, falou, ó, não vou mais abaixar a cabeça pra tudo que você faz. E faltou um meia-culpa da Record, faltou a emissora pisar no freio, porque as coisas estavam desandando e eles estavam forçando, fingindo que nada estava acontecendo. E achei bem feito, sim, a Deolane não aceitar perder lá pra Babi na roça falsa e causar todo aquele auê, ficar falando mal do Carelli, da Galisteu, da produção, falando mal de todo mundo, porque o tempo inteiro ficaram passando a mão na cabeça da mulher para as atrocidades que ela cometia lá dentro e depois, ó, pá, se fufu bonito, e eu gostei. Então aí a Fazenda pra mim tem um selo repúdio, o selo nunca mais quero saber que existiu, porque de fato não foi fácil aturar. Agora 2023 tá chegando, tem uma nova safra de realities, espero que seja pelo menos um pouquinho melhor do que nós presenciamos no ano passado. Já os demais realities não tem um local de fala, não acompanhei, não assisti, então aquele jargão de sempre que vocês já conhecem aqui no Rede Rafas. Faço minhas as palavras do Fatielli, então se ele falou, tá falado. Reitero aqui todas as classificações que ele pontuou, todos os selos que ele colocou nos reality shows. Bom, galera, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos melhores e piores do ano, dessa forma que nós fizemos agora, no comecinho do próximo ano. Então, 2022, fizemos agora em 2023. O Rede Rafas tá vindo com bastante novidade, a gente precisou dar uma diminuída na frequência dos vídeos, enfim, acho que vocês perceberam, para reorganizar a casa e agora, ó, voltar com força total e fazer de 2023 não só o nosso ano, como também o seu ano, o ano para você que é um noveleiro, que tá sempre ligado aqui na gente. Então desejo um ano aí repleto de realizações e coisas boas. Nos vemos ao longo das próximas semanas e é isso. E é isso aí, pessoal. Chegando ao fim o nosso Melhores e Piores de 2022. Mais um ano aqui com vocês, classificando os melhores e piores do ano, dando os nossos selos, os selos que vocês já conhecem. E já comenta aqui embaixo todas as produções que a gente falou aqui no vídeo. Deem os seus selos também, se foi hino, se serviu, se foi um mico ou se foi um verdadeiro flop. E compartilha com todo mundo, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, apresente o Rede Rafas para quem não conhece, porque 2023 chegou, estamos aí em mais um ano juntos e garanto que com muitas novidades, os quadros que vocês estão com saudade vão retornar e muito conteúdo bacana, como sempre, para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, feliz ano novo e até lá! Eu vou indo nessa, um forte abraço, te encontro em breve num próximo vídeo. Fui!